importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode! Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim, pomba! Meu Deus, que cabeça minha! A palavra escapou-me por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, Senhor. O Senhor vai dar risadas quando souber. Sim, Senhor. Olha, é pontudo, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de caixa, entende? Na ponta tem outra volta, só que essa é mais fechada e tem uma espécie de, como se diz, de sulco. Isso, entende? O negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe que eu estou falando. Eu estou me esforçando, mas... Escute, acho que não podia ser mais claro. Um pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isto já é uma vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, mas esse é um detalhe. O importante é que eu sei exatamente o que eu quero. Luiz Fernando Veríssimo. E aí, você também acha um detalhe saber o nome das coisas? Pois bem, acho que o não saber o nome das coisas pode criar uma grande confusão, como vimos nessa obra-prima de Fernando Veríssimo. Exatamente por esse motivo que daremos início a uma classe gramatical muito importante, aquela responsável por dar nome a tudo que você possa imaginar, ver ou sentir. Vamos começar? Aula de substantivo. Muito bem, mas antes de falarmos sobre o substantivo, vamos relembrar quais são as classes gramaticais que compõem esse capítulo. A nossa morfologia, nela existem 10 classes gramaticais. 6 são consideradas variáveis e 4 são invariáveis. As variáveis são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E as classes gramaticais invariáveis são 4. São as seguintes: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Neste curso, trataremos de algumas classes gramaticais, aquelas mais relevantes. Mas fica a dica: estudar todas é uma ação muito importante para o domínio da nossa língua portuguesa. Substantivo é tudo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto ou sentido. Também podemos definir substantivo como tudo que pode ser precedido por um artigo. Do ponto de vista semântico, o substantivo é a palavra que nomeia tudo que tenha substância, tudo que existe, tudo que imaginamos existir ou tudo o que é conceito abstrato. Já do ponto de vista morfológico, substantivo é uma palavra que varia em gênero,
número e grau. Do ponto de vista sintático, o substantivo normalmente é o núcleo dos termos sintáticos. Então, como podemos observar, classificaremos o substantivo em 3 blocos: semântico, morfológico e sintático. Substantivo e suas flexões. Quais são as flexões do substantivo? Grau dos substantivos, gênero dos substantivos, e é importante lembrar que é neste bloco que há o gênero vacilante e o número do substantivo. E é nesse bloco encontraremos o plural do substantivo simples e o plural do substantivo composto. Isso quer dizer que as flexões do nome substantivo são 3: gênero, número e grau. Falaremos agora da classificação dos substantivos quanto ao significado. Quais são? Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto, substantivo abstrato e, por último, o substantivo coletivo. Quando o substantivo é considerado comum? Quando ele designa os seres da mesma espécie, de uma forma genérica, hein? Vamos para os exemplos? Pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Substantivo próprio é aquele que designa um ser específico determinado, individualizando-o. Vamos para os exemplos? Cláudia, Brasil, Renato. Agora observe, o substantivo próprio sempre deverá ser escrito com letra maiúscula. Quero dizer, a primeira letra deverá aparecer em caixa alta. Substantivo concreto. Quando é aquele que designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação como algo independente, existindo por si só. Veja os exemplos: ar, som, Deus, computador, pedra. Você observou? Substantivo concreto nem sempre é aquele que eu consigo pegar. O conceito de concreto está na sua independência semântica. Por isso que Deus é concreto, ele existe por si só. Assim como alma é concreto, luz é concreto. Quero dizer, possui existência independente de outros vocábulos dentro de uma mensagem. Substantivo abstrato é aquele que designa seres que não apresentam existência independente. Quero dizer, ações verbais, sentimentos. Preste atenção. Em outras palavras, eles dependem de algo para existir. Eles não possuem existência por si só. Exemplos: saída, prática de sair, beleza, existência do belo, saudade, sentimento. Você concorda que a saudade não existe por si só? Para a saudade existir, deverá primeiro existir algo ou alguém que a provoque. A mesma coisa o ódio, a mesma coisa o medo. São substantivos abstratos porque eles não apresentam a existência autônoma. Substantivo coletivo. E o que é coletivo? Coletivo é o vocábulo que aparece no singular indicando diversos elementos da mesma espécie.
Podemos dizer que substantivo coletivo é aquele que aparece no singular com ideia de plural. Exemplos: abelha, coletivo, enxame. Acompanhante, coletivo, comitiva. Alhos, coletivo, réstia. Alunos, coletivo, classe. Amigos, coletivo, tertúlia. Veremos agora a classificação do substantivo quanto à formação. Isto, os substantivos quanto à formação podem ser simples, composto, primitivo, derivado. Substantivo primitivo. É primitivo o substantivo que não se origina de outra palavra já existente na língua portuguesa. Vamos para os exemplos? Pedra, jornal, gato, homem. Substantivo derivado. É derivado o substantivo que provém de uma outra palavra da língua portuguesa. Exemplos: pedreiro, jornalista, gatarrão, homúnculo. Substantivo simples. É simples o substantivo formado por um único radical. Acompanhe os exemplos: pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Você prestou atenção? Pedra é constituído por um único radical, que vai do P até a letra R. Mas pedreiro também. Não confundir radical, que é a base de uma palavra, com o sufixo, que é um morfema criador de outros vocábulos. Quer ver exemplo? A palavra feliz. A palavra feliz, se eu colocar um prefixo, que é o morfema que antecede ao radical, eu crio infeliz. Você concorda que feliz e infeliz são palavras diferentes? Então, o mesmo ocorre com o sufixo. O sufixo é um morfema colocado depois do radical. Eu trago a palavra feliz e se eu acoplar mente, felizmente, já é uma nova palavra. Não confundir sufixo, prefixo com radical. Tudo bem? Substantivo composto. É composto o substantivo formado por dois ou mais radicais. Vamos para os exemplos? Pedra, sabão. Homem, rã. Passatempo. Entraremos agora num capítulo muito importante das classificações de um substantivo. Falaremos do gênero. Um substantivo quanto ao gênero, ou ele será masculino ou feminino. Até aqui, ok? Mas preste atenção. Quanto às formas, eles podem ser substantivos biformes, substantivos uniformes ou substantivos heterônimos. Falaremos sobre isto agora. Quanto ao gênero dos substantivos, é importante lembrar que se o substantivo só possuir uma forma, ele é chamado de substantivo uniforme, uma única forma para o masculino e para o feminino. Essa categoria sofrerá uma outra classificação. E aí nós encontraremos o substantivo comum de dois, sobrecomum e o ipsen. Substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Mas preste atenção, com apenas um radical. Segue os exemplos.
menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Diferente dos substantivos heterônimos. Substantivos heterônimos são aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Mas preste atenção, com dois radicais diferentes. É aí que está a grande diferença para o substantivo biforme. Vamos para os exemplos? Homem, mulher, bode, cabra, boi, vaca. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros. O substantivo uniforme recebe nome especial e são os seguintes: comum de dois, sobrecomum e epiceno. Substantivo comum de dois. Os comuns de dois são os que apresentam uma só forma para ambos os gêneros, com os artigos ou determinantes para sinalizar o gênero do contexto. Exemplos: estudante. Você concorda que eu posso usar o artigo masculino para me referir ao gênero masculino? Assim como eu posso usar o artigo feminino para me referir ao gênero feminino. Vamos para os exemplos? O estudante, a estudante, o imigrante, a imigrante, o acróbata, a acróbata. Substantivos sobrecomum. Os sobrecomuns são os que se referem a pessoas e não possuem um gênero indicado, só feminino ou masculino. Vamos nós? O cônjuge, a criança, o carrasco. Você percebeu? Sobrecomum é o substantivo que não sinaliza o gênero nele mesmo. E o pior, nem os determinantes vão ajudar. Quando eu falo criança, eu não posso confiar no determinante. A criança é uma menina e o criança é um menino, porque não existe o criança. Então, substantivo sobrecomum é diferente do comum de dois. O comum de dois, o determinante auxilia. Pense na palavra dentista. Eu posso usar o artigo feminino, a dentista, como eu posso usar o artigo masculino, o dentista. Ficou claro? Sobrecomum, não existe o criança. Então, confiaremos exclusivamente no contexto. Substantivos epicenos são aqueles que apresentam uma forma e um artigo para ambos os gêneros de certos animais e vegetais. Mas, claro, haverá o apoio de alguns adjetivos. Para o feminino, fêmea. Para o masculino, macho. Vamos para os exemplos? A girafa, fêmea. A girafa, macho. A águia, fêmea. A águia, macho. A barata, fêmea. A barata, macho. Considerando o substantivo a classe gramatical mais rica da nossa morfologia, é claro que há algumas palavras que provocam dúvidas quanto ao uso do gênero. Vamos a uma breve lista. Cônsul, consuleza,
Mossoró. Padre, madre. Monge, monja. Zangão, abelha. Cavaleiro, Amazonas. Então, preste atenção, gênero e o seu feminino. Então, a partir de agora, dando mais atenção a este capítulo.